Eles colocaram mais dessas comidas naturais e mais de verdade, digamos assim, para cima, que eram comidas que sempre estiveram no nosso cardápio e foram tiradas ao longo desse tempo. Então ficou ali as carnes, os queijos, gorduras como azeite de oliva, a manteiga e outras mais para cima, verduras, frutas também, e pequenininho, mais abaixo da pirâmide, por isso que se brincou que se virou, né, essa pirâmide ao contrário. Olá, ouvintes dos Agronautas, 12 de janeiro de 2026. Com uma satisfação muito grande, iniciamos aí a gravação dos episódios deste ano. Na semana passada, nós também tivemos o lançamento de um outro projeto dos Agronautas, que é os Agronautas Lado B, onde nós entrevistaremos aí pessoas num clima também bem descontraído, uma entrevista falando da vida dessa pessoa, da sua vida profissional. E caso algum ouvinte tenha alguma sugestão de algum entrevistado, por favor, entre em contato conosco via redes sociais ou diretamente com algum dos agronautas. A proposta do episódio de hoje é a gente trazer um pouco das expectativas para o ano de 2026 dos agronautas. A gente pediu que cada um trouxesse uma expectativa, só que muitas coisas aconteceram nesse recesso de final de ano e talvez a gente vai debater com mais calma alguns temas, como, por exemplo, um tema que nos deixou felizes, pois nós somos defensores da carne vermelha, que foi o que aconteceu na semana passada nos Estados Unidos, onde se inverteu a pirâmide alimentar. E eu vou chamar a nossa especialista em pirâmides alimentares, em carne vermelha, a Lívia, para trazer um pouco do resumo do que os americanos trouxeram de novidade nutricionalmente. Olá, Lívia, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia. Recente agora nosso último episódio, nosso último encontro presencial, que estava muito legal lá no litoral. E sim, acho que essa aí foi uma grande notícia. Começamos o ano bem nesse sentido. O mundo da nutrição ficou bem feliz em geral, digamos assim, né? Tem algum, alguns aí que não estão tão contentes com essa mudança, mas para quem por acaso não viu as notícias ou não viu ainda também essa imagem aí dessa pirâmide invertida, depois eu vou colocar ali tudo na legenda do episódio também para o pessoal visualizar, que eu acho que é bem importante. Mas o que aconteceu basicamente foram várias diretrizes que muitos países desenvolvem aí para sua população, e isso vai afetar diretamente até políticas públicas e outras questões. E esses países normalmente eles colocam essas diretrizes para o seu país e colocam, digamos assim, para o mundo essas novas opções aí. Isso varia de década em década ou de 5 em 5 anos. E os Estados Unidos recentemente fez isso. Tinha até um movimento por trás aí, tinha um nome que, junto aí com a nova administração, eles chamaram de MAHA, que era Make America Healthy Again, né? Vamos fazer a América saudável de novo. Então tinha muitas pessoas aí envolvidas nesse projeto e basicamente aqui, resumindo um pouco para o pessoal que não viu, a ideia é comer mais comida de verdade ou comida menos processada, os famosos ultraprocessados que a gente vê tanto hoje no supermercado. E a base que antes da pirâmide era muito baseada em carboidrato, ou seja, pão, massas, biscoitos, outras coisas ali que eram digamos assim, o principal, e eram várias porções ao dia, e tudo isso que a gente já tem uma noção, porque também no Brasil sempre foi muito parecido. E lá em cima sempre ficavam carnes, laticínios, outras coisas com menor ênfase, digamos assim, ou mesmo restringindo as porções bastante nesse sentido. E o que aconteceu agora com essa nova diretriz e revisando muito também os estudos e muito tem sido publicado nas últimas décadas aí, digamos quase 50 anos, boas revisões, eles colocaram mais dessas comidas
naturais e mais de verdade, digamos assim, para cima, que eram comidas que sempre estiveram no nosso cardápio e foram tiradas ao longo desse tempo. Então ficou ali as carnes, os queijos, gorduras como azeite de oliva, a manteiga e outras mais para cima, verduras, frutas também, e pequenininho, mais abaixo da pirâmide, por isso que se brincou que se virou, né, essa pirâmide ao contrário, ficaram os grãos integrais. Então ficou ainda assim carboidrato, porque mesmo na fruta a gente tem carboidrato, nos vegetais, só que em menor quantidade. Então, no geral, todo mundo que estuda nutrição e que está há um tempo nessa área ficou muito feliz. Por quê? Porque o caminho que os Estados Unidos e outros que acabam abarcando muito das diretrizes de lá, que a gente tem visto é cada vez mais e mais doença, além de obesidade, outros tipos de doenças crônicas. E esse tipo de virada de chave é algo como voltar a uma nutrição aí mais raiz, Natural. natural, exato. Lívia, e Claro. nós, dentro dos agronautas, dentro do nosso ambiente assim, de entrevistas, nós já tínhamos dois episódios, eu acho que falando sobre isso. Sim, Um com o Cláudio temos. Brasil e um com o Fernando Bastos, dois médicos. Já Não, lembra? não, não foi com o Fernando Caju, foi com o William. Ah, foi William. com o Lembra? William. Isso, o Fernando já Ah, falou no IDPEC, isso aí. Mas eu me ele, confundo porque é tanto podcast, tanta coisa, mas essa é, denúncia já vinha há bastante tempo não, sendo. bastante. Né? E tu Claro. mesmo, né, no livro Artigo. que tu. Fala. Isso. Até na hora que eles falaram lá das diretrizes, eles citaram os agronautas como fontes de consulta lá. É, Inclusive, me deram uma algumas medalha coisas, pro Vasco. alguns Vasco, comentários que eu tu tá, tenho tu tá sobre in, tá esse por assunto, dentro aí, tu que tá também na foi moda. discutido É isso aí, bastante isso aí. aqui, é o fato, primeiro, não sei se é uma inversão de pirâmide, porque essas diretrizes dos Estados Unidos, quando se fala pirâmide, estão falando década de 70, 80, anos 90. Do governo Obama, que foram 2 mandatos nos Estados Unidos, essas diretrizes, essas guidelines de nutrição nos Estados Unidos eram um prato, né? não, é que se O fala My Plate é o pirâmide, que e esse foi o isso, trabalho da Michelle Obama. Então, a questão de pirâmide é uma conversa que o atual governo fala, porque realmente existia uma sim. pirâmide no passado, então voltou para o prato esse, que é normalmente como a gente se alimenta, o prato, e ali colocam as imagens visuais reais. Olha, isso é de carne, isso é de Uhum. vegetais. Então, não é exatamente inversão de pirâmide, mas é fato sim que colocou algumas proteínas como com mais relevância agora. Uma das grandes questões que também se discute aqui é o fato de quem está à frente o ministro da Saúde dos Estados Unidos, que é o Roberto Kennedy, é uma figura, talvez uma das mais polêmicas, mais controversas do atual governo, e que liderou essas novas guidelines. E aí, quem pesquisar Robert Kennedy Jr. vai ver uma série de conspirações, uma série de acusações contra ele, que são completamente absurdos. Muitos acham que ele jamais deveria estar presente no atual governo pelas suas posições, que são extremamente radicais, sobretudo com a ciência. É um anti-vacina e um anti-ciência, mas ele é o que lidera hoje. E basicamente o que aconteceu, esse setor, essas diretrizes, tinha um grupo de nutricionistas, todos foram demitidos. Esse Robert Kennedy trouxe toda uma nova equipe e emitiram essas novas diretrizes aí. A crítica que se tinha é que, olha, tudo era financiado pela indústria no passado para favorecer a indústria A, B ou C, e aparentemente o que se vê agora também, olha, também tem gente da indústria presente nessas diretrizes, só que não eram das indústrias do passado, eram de outras indústrias, né? Tudo isso é o que está sendo discutido por aqui. De efeito prático, honestamente, nos Estados Unidos, eu acho que é muito limitado, né? Porque isso é algo para a sociedade, pouca gente, poucas famílias leem essas diretrizes com relação, olha, agora realmente o impacto e isso é muito importante, é o fato de que escolas, toda a parte militar e toda essa questão de bancos de alimentação que o governo tem ajudando pessoas de menor renda nos Estados Unidos, isso impacta assim muito positivamente com essas novas diretrizes
de diets. Mas assim como sociedade, famílias, 3, 4 crianças que vão em supermercado comprar, os efeitos práticos, pelo que se comenta, são muito limitados nos Estados Unidos, né? Vasco, E Lívia, uma outra coisa importante para se Lívia, dizer Foi que eu que com comentar. relação a porções, isso não mudou absolutamente nada, né? Com relação, olha, precisa comer mais gordura saturada, no máximo 10% da sua Não, caloria essa por é uma dia. Então, crítica. então, às vezes a gente tem a ilusão, olha, isso é o que vai favorecer o consumo de carne. Não, as diretrizes continuam sendo a mesma, só muda o tipo de gordura, mas a limitação continua sendo absolutamente a mesma. Leonardo Veloso. Iara Veloso. não, primeiro que bom dia. Leonardo Iara Veloso. Bom dia. Primeiro que bom que isso está sendo discutido. Eu acho que Bom dia, dia. Léo. Bom dia, Leonardo. Escutamos o muito bem. impacto disso eu acho que é no longo prazo, né? O Vasco comentou que não teria um impacto direto na sociedade. Eu acredito que essas coisas elas vão se refletir mais adiante, né? E vai, a meu ver, existindo uma mudança, o início de uma mudança de cultura, seguindo uma lógica de comer comida de verdade. E isso eu acho muito importante porque eu não preciso, sinceramente, de um paper que me diga o que é comida de verdade. Mas um guia, para muitas pessoas, acredito que vai favorecer muito. E essa questão da ciência, o que a ciência prova ou deixa de provar, também precisa muito de bom senso, né? A Lívia estava falando ali depois do Vasco, e eu me lembrei recentemente, a gente não comentou, né, de um artigo do ano 2000, que ele supostamente comprovava a segurança do glifosato como uma molécula que não era cancerígena para humanos. E 25 anos depois, ele foi tirado de circulação pela própria revista que tinha publicado, porque a realidade provou que existem problemas, né? Então, quando a gente fala ciência, as próprias vacinas, né, que ajudaram muito a conter a pandemia, Do Covid. elas têm efeitos deletérios importantes que estão surgindo agora. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente defende a ciência, assim, quase como Deus, né? Mas ela é feita por homens, então ela pode falhar. Então, eu tenho sempre muito cuidado com essas coisas. Léo, mas sabe que eu festejei nesse domingo, mais uma vez, o meu consumo de carne. Esse domingo, assim, mais ainda, com mais convicção, eu comi carne abundantemente. E depois, claro que regado com um copinho de vinho. Vinho. De vinho? Que, Essa aí conforme a vocês Lívia queriam que eles diz, tivessem é deixado, né? É o álcool com o menos prejudicial, o menos... Né, não tem açúcar, tá? Então eu tô dentro do negócio. Pessoal, Caju, tu caiu e tinha umas inscrições, tá? Mas eu deixei tu falar porque eu respeito o ser decano do Agronauta. Eu tô achando quase Eu preconceituoso. tenho depois. Não, nunca, Yara. Sorry, guria, sorry. Não, defendeu o Caju. Não, ia comentar, Lívia, ainda o encontro do que tu tá falando, e que tu fala muito até no teu podcast, a questão da obesidade. Eu estava dando uma olhada nos números, que nos Estados Unidos já passou obesidade em adultos 42%, a obesidade, 42%. Quando fala em Nem sobrepeso vai para 73%. Mas olhando os dados do Brasil, nós não estamos tão distantes, né, Lívia? Porque a população brasileira de obesa está entre 24% e 31% e de sobrepeso 61%. Então eu fiquei impressionada, eu não achava que o brasileiro estava tão gordinho assim. E ultraprocessados, o Brasil já está alcançando os Estados Unidos, na sua dieta está mais de 50%. E no Brasil já está indo para 22%, Lívia. Confere esses números, são tão altos assim? Eu acho que sim, Yara. Não tenho eles agora, assim, exatamente na cabeça, mas o Vigitel e um outro estudo bem grande que esses tempos soltaram os dados, é isso aí mesmo. É bem próximo do que tu... Dentro dos agronautas não tem obesos, tudo magrinho.
Só um sobrepesinho, tá. Mas Limite. eu ia ao encontro do que o Leonardo, do que o Canela estava falando, inclusive toda essa questão, Leonardo, dos grãos, do consumo de grãos, foi um estudo do colesterol, que eles chamam hipótese lipídica, né, Lívia, que quando se comeu muito Sim. carboidrato, muitos grãos, foi conduzido um estudo por um cara chamado Ansel Keys, que é Quis. super Keys, né, algo assim, que é bem criticado, né, Lívia, também, que o estudo Ah, dele sim. foi para todo esse lado. Posso falar, Ricardo? Ou Se deixo? for uma fala rápida, está liberada. Tá, O tá Veloso bom. está aqui. Ah, tá bem. Não, era só para assim, complementar aquela questão que quando o Vasco falou que ele citou bem, isso é uma coisa bem interessante. O único porém, tá, nesse pessoal aí que já estuda desde, sei lá, 2014, por exemplo, saiu um livro lá nos Estados Unidos que se chama Gordura Sem Medo, que eu até já indiquei várias vezes aqui. Então, imaginem, mais de 10 anos agora estão meio que se retratando em relação a essas questões de gordura natural. Porém, esse calcanhar de Aquiles, eu diria, dessas novas diretrizes é justamente ainda ter limitado a 10%. Mas isso aí tem muito, assim, ó, é muito interesse político, é muita questão aí que, se realmente dependesse provavelmente das pessoas que estavam ali organizando isso, que estão ali de frente, digamos, para a diretriz, não teria ficado essa limitação, porque ela não tem sentido hoje em dia. E também uma questão do que interfere, eu acho que é até assim um pouco estranho lembrar, mas eu acho que eu comentei aqui uma época, né? Eu fiz nutrição, estudei nutrição, e assim, ó, as diretrizes, não só as brasileiras, como as internacionais, é o que dita o que os nutricionistas vão aprender. Então, sim, interfere sim a questão até da prática clínica lá adiante. Porque tu não pode, do nada, inventar um cardápio para um hospital. Então, as pessoas no hospital público são afetadas, as escolas públicas são afetadas, o Vasco comentou, né? Os militares também são afetados. Política pública, então a gente vê hoje no Brasil, por exemplo, uma política pública, eu até revisei esse guia aqui na época, que ainda é o atual do Brasil, que é assim, tem coisa que terrível, falando super mal de produto de origem animal. Então isso vai influenciando em camadas, às vezes, que a gente não tem noção. Tipo assim, eu não preciso desse guia, assim como o Léo falou, mas tem tanta gente que provavelmente vai se beneficiar com isso, e eu pretendo, né, e espero que mais adiante melhore ainda nessas funções em questão da gordura, principalmente. Mas proteína aumentou, eles estão sugerindo bem mais. Então, assim, foi um ganho, um passo gigantesco, assim, positivo. Veloso caiu uma hora ali também a internet dele. Caiu, mas voltei. Back to the show. Outro dia eu ouvi um cara dizer, quando cai no programa ele volta, né? Back to the show again. Pois é, pessoal, eu caí aqui, mas eu fiquei até meio surpreso que esse assunto que me parece que é tão, vamos dizer assim, consolidado, ele gerou essas divergências entre nós, porque eu acompanho muito o raciocínio da Lívia. Esses guidelines, até mandei a figura no nosso grupo, né? Primeiro que eles estão sendo tratados sim como pirâmide, né? Tudo que a gente vê de publicações aí citam como pirâmide. Então me desculpe meu amigo Vasco, mas a expressão sim que vem sendo usada é pirâmide pelo formato da coisa, né? E que ali ela está, na publicação do próprio USDA, está como um triângulo invertido, né? E a parte interessante é que o item que está bem acima ali é proteína animal, né? Tá ali, ó, protein, dairy e healthy fats. Então, é a forma que está sendo, sim, utilizada a expressão de pirâmide. Eu também acompanho... Mas por causa do atual governo, né, Veloso? Não era antes disso, né? O governo anterior, do Biden, não era a pirâmide. Sim, como eu achei também curioso, e aí, claro, termo, que tu me relacionou que o MAHA poderia ter relação com o MAGA. É por aí, né? E absolutamente tem. Sim, O próprio Robert Kennedy, foi convidado pelo Trump. O Robert Kennedy, que é né, que é o saudável, teria uma correlação direta com o MAGA, né, que é o Great Again, e que seria uma correlação com o viés político, né? Te entendo. Até o termo em si, ele tenta aproximar as coisas, né? E eu também vou divergir um pouco aqui do Leonardo, que eu levo muito em conta esses guidelines. Apesar de todo grupo, comitê, vamos dizer assim, ter algum viés político por quem o compõe, né? É composto lá por pesquisadores.
Vasco, Ana, e terminamos na Lívia, tá? Para nós ir para outras expectativas aí, de repente, Lívia. Eu acho que a gente pode voltar com esse tema, talvez até no lado B ali, se sugeriu a gente convidar um especialista da área da saúde, né? Claro, Então, vamos claro. lá. Vasco. Não, eu sou muito mais cético, Veloso, com relação a isso, embora isso venha dos Estados Unidos, da importância, para mim a preocupação é a liderança através desse processo, de quem está por trás disso, para mim tem um descrédito muito grande. E algo que o Caju comentou sobre churrasco e álcool, essa é uma coisa importante também. Uma outra grande crítica é que foram removidas as questões do quanto uma sociedade deve consumir de álcool. É simplesmente bastante vago. Só se recomenda consumir menos álcool, e antes existiam diretrizes do consumo de álcool nessas novas guias. E eu acho que uma coisa importante, e a Lívia ressaltou isso para que todo mundo entenda, que isso não é uma coisa para incentivar e provavelmente aumentar o consumo de carne, porque as porções, o número de calorias que tu precisa desses alimentos. Se tu eleger, por exemplo, com a nova pirâmide, olha, eu vou consumir um pedaço de carne de bife, eu vou consumir manteiga, eu vou consumir leite, e isso em um dia, tu vai exceder seguramente os 10% máximo de caloria que se recomenda dessas gorduras saturadas. Isso é uma das... Tem que dos mesclar com uma pontos bolachinha, né? Tem que mesclar com uma bolachinha. Correto, é com outras coisas. Então, isso que a gente deve deixar talvez claro, e a Lívia pode explicar melhor, olha, não é um livre incentivo de consumo, vamos todo mundo para essa. Agora, sem dúvida, o fato de reduzir, limitar o consumo de açúcar, de reduzir esses alimentos ultraprocessados, e aí uma pergunta também para a Lívia, os alimentos ultraprocessados são baratos, são convenientes, e o consumidor compra por conveniência, e as crianças adoram. Então, a questão, olha, nos Estados Unidos, normalmente o consumo de alimento processado é pelo custo, ele é mais mas acessível. Que o pessoal não faz a conta do quilo, não faz a conta do quilo. Ele compra uma bolachinha e é barato, aquilo ali sacia, mas se tu vai consumir pelo quilo, é caríssimo. É caríssimo. Então, Lívia, consumidor, o quanto o consumidor real, diante da conveniência, talvez o preço mais barato dos Estados Unidos, não em todos os lugares, isso pode impactar a indústria do autoprocessado. O que seria bom, eliminar ou diminuir o consumo desses produtos. Acho que... Ana, tu tá inscrita, não sei se tu quer... Pode responder, Lívia, não tem problema. tá bem. Ô, Vasco, assim, ó, essa questão do ultraprocessado, até a Yara comentou desses dados, o que a gente vem vendo, assim, relatório após relatório, é justamente esse acréscimo, um aumento, assim, absurdo, e varia muito de país para país, tu tem razão, que nem aí, assim, ó, vai comprar, por exemplo, numa rede de fast food, um tipo de hambúrguer, né, bem famoso, é um valor muito menor em comparação, por exemplo, ao Brasil, tá? Então, aqui é uma coisa assim... Não digo de rico, tá? Mas é uma coisa assim que, tu não vai comer toda semana ou toda hora. Aí é uma coisa que é muito barata e a gente até quando viaja percebe como tem acesso a um refil de refri, aquelas coisas assim que tu tá acostumado a ver. Mas tem também o seguinte, tu vai ver aqui o quilo de um salgadinho popular no Brasil é R$100 e poucos. Qual carne hoje, assim, corte premium que tá mais que R$100 e poucos no mercado? Então, se tu vai fazer essa comparação no mercado... 1 quilo de salgadinho, 1 quilo de carne, óbvio que a pessoa sairia muito melhor com 1 quilo de carne. Então, assim, tem muita influência. Exato. Então, tem muita influência, primeiro, a questão de demanda, né? Oferta e demanda. Então, os Estados Unidos já está assim, numa curva lá de obesidade, já está num pico que essa oferta está também bem alta, então consegue ficar um valor menor, um custo menor para o consumidor final. E também uma questão da hiperpalatabilidade. Então, é hiperpalatável esse ultraprocessado. Não consegue comer um só, né? Até o slogan ali de um salgadinho. Por quê? A pessoa come aquilo ali, mas ela realmente não se nutre. Então, a questão da saciedade dela nunca para. Por isso é tão importante essa questão da proteína, que eles aumentaram um percentual ali, em vez de 0,8 gramas por quilo da pessoa, eles botaram a 1,2 a 1,8, se não estou enganada. 1,5. Por quê? Porque quanto mais proteína que tu come, que é o macronutriente mais importante, se a gente fosse pensar assim para as nossas funções principais, menos
digamos assim, vontade, craving, a gente fica por essas outras comidas hiperpalatáveis. Então, isso aí já é um grande ganho e todo mundo, assim, que estuda bastante dieta, questão comportamental, numa dieta, emagrecimento, vê, a pessoa vai lá comer um monte de carne, um monte de proteína boa, ovos, tu não tem vontade de ficar comendo um monte de besteira depois. Agora, se tu já começa a comer só hiperpalatável, tu vai embora, né? É sobremesa, outras coisas também junto. Então é mais ou menos assim, varia muito realmente entre os contextos, no geral. Perfeito, perfeito. Acho que foi muito bom o debate. Acho que a gente tem que trazer, expor as nossas ideias, tá? Posso E cada contribuir, cada professora? ouvinte nosso que tire as suas conclusões. Yara, por favor. Tá com o microfone Ana. desligado, Yara. Tá com o microfone desligado. É a Sou Ana eu, na frente. Ricardo. É a Ana. Ah, desculpe, Ana, me desculpa. Tu não tinha falado ainda. Hoje tu tá contra mim, hein? Hoje tu tá. Não, eu tô brincando, Ricardo. Ah, É muita desculpe. gente na fila aí. Eu acho que o tema é muito importante, que vale a discussão. Eu acho que é importante também justamente trazer essas diferentes visões do que significa, né? Eu acho que foi muito boa a troca aqui, a discussão. Eu acho que a gente, como o Veloso falou, eu concordo, a gente sai de uma narrativa, ou seja, defensores da carne, só fala em carne porque produz carne ou porque está envolvido em carne, para algo científico comprovado como uma recomendação, entendeu? Eu acho que isso é importante. É um passo, um avanço importante. O que isso vai virar é a grande questão, né? Ou seja, a gente sabe que a gente compete com uma indústria, quando a gente fala em indústria, são vários setores ali envolvidos dentro dessa questão do industrializado que são muito fortes, que têm muito poder e que não tem interesse nenhum que a carne cresça ou que se recomende consumo maior de carnes, né? Então, a competição desses setores e o poderio, o quanto de poder, isso é muito importante, tem um grande reflexo no que isso vai virar. Eu tenho essa leitura. Não sei se todos concordam comigo. Sem a menor sombra de dúvida, a questão dos industrializados hoje é preocupante, tanto para a saúde quanto o volume de consumo em varejo. Eu ando muito em supermercado. Nesse ano passado, acho que foi o lugar que eu mais frequentei da vida, foi redes de supermercado. Então, é muito variada a quantidade. Cada vez que tu vai no mercado, tem mais novos produtos, novos apelos. Eu botei para vocês ali no grupo, eu cheguei a montar um material, porque de tanto me chamar a atenção a questão do whey protein. Botei no grupo ali para vocês verem a comparação que eu fiz. Aquilo ali fui eu que fiz aquela avaliação, assim, no simplão, em casa, caseiro, tá? O apelo Bem boa. deles da proteína, da fonte de proteína, né? Enquanto que as pessoas embarcam nisso, tá? Não estamos nem falando no salgadinho, que é muito pior, porque não tem nada ali, é completamente vazio aquele salgadinho. Estou falando do whey protein, que vem de uma proteína, né, de uma fonte, do leite, entendeu? Mas com um apelo muito forte. Se a gente fosse considerar um whey protein e o consumo de carne, o custo de uma bandeja de 200 gramas de bife, de carne de patinho, a R$ 45, vamos dizer que seja o quilo, o custo diário para suprir a quantidade de proteína de uma pessoa seria R$ 10. Enquanto se fosse a fonte um whey protein, teria que tomar 1 litro de whey protein e o custo seria mais de R$ 30. Saímos de 10 para 30. Só que o apelo é a grande questão, porque eles fazem esse trabalho. Eles sabem usar o poder deles. Eles vão para cima do consumidor. E eles comunicam isso, eles apelam, eles tocam na ferida. E a gente não toca na ferida. A gente simplesmente uma bandeja e se omite de falar sobre o nosso produto. Mas é uma questão da comunicação que a gente sempre discutiu aqui. Mas eu vejo assim, o que vem pela frente é uma batalha. É uma batalha, porque é uma indústria forte, com poder e que vende muito. É exatamente o que o Caju falou. Se fizer a conta do quilo de salgadinho, é uma coisa absurda. Então, aí as pessoas compram. Como compram outros produtos, não só o salgadinho, não só o whey protein, não só a bolachinha, tem inúmeros A produtos que conveniência de fazer também, né? É aquilo que tu sempre fala, Exatamente. Ana, a conveniência de preparar, ou de não preparar, ali, né? Yarinha, tu Sim. abre o pacote e Prático. come, e senta e come, não precisa botar nem air fry, não precisa botar em forno, não precisa botar nada. Por que nós viemos buscando caminhos ali? Olha, cheguem na gôndola, cheguem nos supermercados e olhem hoje em dia a quantidade, a diversidade de produtos para fazer na air fryer. Em Ana, Não. olha só. É uma tendência para buscar Ana. esse caminho da facilidade. Vai encerrar. Mas assim, ó, tentando ser mais pragmático, eu acho que tudo assim que foi colocado cabe para nossa reflexão. Mas olhando para a população,
a Yara trouxe alguns A dados. educação, né? Educação. Não, mas olhando para a população, né? Será que a população é saudável, americana ou até mesmo a Não. brasileira, que segue as diretrizes Antigas. Não. anteriores, seja Com pirâmide certeza ou que seja não. trato? Mesmo que Claro que não. Olha Uhum. os Não. níveis de pressão alta, de Ricardo, outro da... colesterol, É, As de pessoas querem, diabetes, a as população pessoas querem hoje a tem doenças facilidade, né, Ricardo? crônicas. É. segundo Então, aquela... só para terminar, independente da nova diretriz ou não, nós Isso. temos que Educar. enxergar que está errado a forma como a população se alimenta. E se a gente Exato. não mudar, nós vamos cada vez enriquecer Isso mais tudo é a a questão da indústria de educação. saúde e dependência de medicamentos. Uhum. Exatamente. Não, um dado Exatamente. Tem interessante da... muitos setores envolvidos nisso que se abastecem Né? dessa doença, né? É De verdade. doenças, de Claro. problemas. E até Tu entende? nos Não. dados ali, interessante, os americanos, em cada 3 crianças americanas, uma tá pré-diabética. É um número muito alto. Imagina. Eu acho que, É. eu acho que o Imagina. Brasil não tá É. longe disso. Ele tá bem parecido, ele tá Eu, na... é. É que uma tá Eu obesa, acho se não me é. engano. A Eu educação é acho que muito Guria, importante, Acho gente. que uma em acho que é cada 3 é importante. obesa Acho que é já. importante dizer o seguinte, né? Nós somos uma família brasileira, eu tenho 2 crianças em casa, eu trabalho, esposa trabalha, nós cozinhamos todos os dias, interessante. como no Brasil, Como tá uma sem coisa. funcionários, nós não temos funcionário, aqui ninguém senta na mesa, a comida está pronta, todo dia é um dilema, o que Brasil. nós vamos fazer hoje, quem que vai fazer, sou eu, esposa e coisa. É Então, importante. quando se fala em conveniência, é muito tentador. E a sociedade americana, nos últimos 50 anos, foi movida para essa conveniência. Eu não sei nem se é o erro de comer as coisas erradas ou não, mas os alimentos são muito convenientes para ser preparados. Por exemplo, nós fazemos nosso próprio molho de tomate. Isso é algo inconcebível na cabeça de um americano. Né? Eu Pronto. compro a proteína, por exemplo, de frango, tempero, frango, suíno, tempero, deixo tudo pronto congelado, mas tempero onde tu corta temperinho verde, corta alho. O alho, a gente descasca alho e faz o processamento, coloca com sal e deixa na geladeira. Isso não existe numa geladeira americana. Vasco, eu fiquei Então, chocada. eu acho que o maior desafio dessa sociedade Educação. é consumir algo saudável que não seja processado. Se nós incrementarmos a questão da proteína animal, me parece que ela vai vir também de uma forma conveniente e aí tu entra em processamento novamente. Vasco, mas indo ao encontro do Vasco, o tempo que nós moramos aí, eu fiquei chocada nos lanches das gurias. O almoço na escola americana é um dia, né, Vasco? É pizza, outro dia hambúrguer, batata frita, nuggets, noodles. Então, assim, a primeira semana minhas filhas adorando, achando o máximo, né? Porque estavam comendo, estavam no paraíso. Na segunda semana também, e eu já apavorada, vamos cozinhar. Na terceira elas não aguentaram isso. Mas esse é o padrão alimentar do lanche nas escolas americanas, né, Vasco? Eu coloquei aí no grupo uma foto aí de segunda a sexta-feira, o lanche de uma criança na escola americana. Meus filhos levam todos os lanches de casa. Benjamin, meu filho, assim, ó, os amigos da escola, porque eles sentam juntos na hora do lanche e o melhor lanche é o do Benjamin. Isso aí. A conveniência, ela é inimiga da saúde. Total, boa frase. Total. Ana, eu queria me redimir contigo e te trazer para o debate agora na questão China e Japão, que tu teve algumas novidades também nessa virada de ano aí, os chineses limitando aí a compra de carne brasileira. Eu vou deixar para te explicar para o pessoal. Na verdade, é verdade. Não precisa redimir, porque não precisa. Estão brincando contigo, óbvio. Moras no meu coração, né, prof? Tu sabe. Sim. Nós tivemos algumas mudanças aí de cenário, né? Essa taxação aí da China, que saiu agora nessa virada, bem na virada do ano. Teve várias notícias mesmo, como tu falou, né? Teve a questão do acordo União Europeia, a virada, a taxação da China e visitas do Japão já agendadas. Então, tem várias questões aí legais para ser falada. A questão da China, essa taxação, ela vem baseada basicamente para limitar volume, para controlar volume, ou seja, determinar volume e o que exceder o volume exportado entra nessa taxação. Isso é para limitar crescimento, né? A gente sabe que existe essa preocupação deles com relação à dependência, mas é inquestionável a questão da necessidade dessa proteína brasileira.
né? Ou seja, o Brasil é o maior exportador, maior produtor e maior exportador do mundo de carne bovina. Então, eles, como maiores consumidores, a boca do jacaré deles é enorme. Eles, óbvio que eles vão vir ao mercado brasileiro, até por uma questão de precificação também da carne brasileira, né? Então, eu acredito muito, Ricardo, que agora os próximos episódios, vamos dizer assim, né, dessa questão, vem de uma negociação também, né? Eu acredito que sim, vai existir ali contrapartidas e sentar na mesa e tentar negociar para melhorar esses volumes de limitação ou até mesmo reduzir taxas, né, nesse sentido, enfim, sentar na mesa e negociar isso, sabe? Tanto pelo lado deles, de exportadores para cá, de produtos chineses, quanto nós exportando para eles, né? Ou seja, esse mercado deles aí, isso aí o governo, agora é entre governos, eu acredito que sim. O que eu escutei falar de colegas é que os próximos capítulos vão ser determinados pelas discussões e pelas negociações. Isso foi que nem os Estados Unidos, né? Aquela primeira, né? Vem uma paulada e depois senta e negocia, deixa baixar um pouco a poeira e vai sentando e negociando e ponderando. Mas sem sombra de dúvida, o viés é para controlar volume, para não deixar crescer excessivamente. Essa é a questão China. Quer falar, Caju? Quero. O Caju quer falar. Não, eu me inscrevi com o dedinho aqui, né? Mas é o seguinte, vocês vejam bem, essa taxação de China, Estados Unidos, agora o acordo União Europeia e é um pouco diferente, mas tudo tem a ver com imposições comerciais, né? Discussões comerciais, etc. Vocês vejam que em 1835, por muito menos, por uma taxação do charque, nós fizemos a Revolução Farroupilha. Eu declararia guerra ao mundo. O Brasil, eu declararia guerra ao mundo. Vocês vão taxar nosso produto, então vamos parar de fornecer. Eu queria ver o que ia acontecer. Ai, meu Deus, ia ser uma guerra, a terceira guerra mundial, em cima do quê? Do alimento, que talvez seja mais importante hoje do que petróleo. Gostaram dessa? Brasil declara guerra ao mundo! Caju. Tá inspirado, Caju. Começou o ano. Ana, a questão da China é uma sobretaxa. O Brasil vai poder exportar um determinado volume, se exceder isso, aí é que cobra essa taxa. Mas o que o Brasil exporta para a China hoje seguramente vai ultrapassar esse... Vai. Qual é? Por enquanto, já ultrapassa. Já hoje 600 mil toneladas. Ultrapassa 600 mil toneladas. 600. Ultrapassa um pouco mais. Não era menos? É 600, Ana? 1 milhão e 100 é o que é possível. E nós, no último, deu 1 milhão e 700 mil. 1 milhão e 700 mil toneladas. Fechamos 2025. Um pouquinho mais de 600. É exatamente isso. Já ultrapassa. Mas é aquela coisa, primeiro vem a bordoada, entendeu? Depois senta na mesa e vai negociando. Eu declararia guerra. Guerra. Para mim é guerra. Guerra comercial. Finaliza, Ana. Finaliza. E o Japão, Ana? Eu ia falar sobre o Japão. Isso. Isso. Pode falar. A gente falou ano passado, né, da questão do mercado japonês, das habilitações dos frigoríficos brasileiros para o mercado japonês. O mercado japonês realmente é um mercado que para nós seria importante termos a habilitação. Claro que no primeiro momento não seria o mercado de volume, né, mas eu entendo que todos esses mercados que mundialmente são reconhecidos como fortes, estruturados, que compram bem, que compram melhor, vamos dizer assim, né, são importantes nós estarmos ali presente. É aquela coisa, tu vai abrindo os mercados e com isso vem vindo as oportunidades. E ali a gente tem muita oportunidade de volume, né? Tudo que a gente conversa com eles, eles realmente, eles ponderam e trazem informações do mercado que seria potencial para a carne brasileira muito importante. Então, o que foi anunciado agora, foi até antes do final do ano, pelo governo japonês, que está vindo já tem até algumas agendas ali, para visitas às unidades brasileiras, né, para visitas aos frigoríficos brasileiros, já visita oficial, tá? Tudo que a gente recebeu até agora foi mais visitas de possíveis compradores e contatos entre ministério e governo japonês, né, tava nesse sentido aí. Mas agora sim, é oficial que eles vêm para fazer as visitas de habilitação, né, as auditorias que a gente chama,
problema, e isso é muito importante para nós, porque principalmente aqui para o sul, tá? Porque o que foi anunciado no começo dessa tratativa lá com o Japão é que as unidades, a região da onde eles importariam a carne seria do sul do Brasil, ou seja, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. As outras regiões, teoricamente, estariam fora, tá? Num primeiro momento, pelo menos. Então, para nós é muito importante isso. Não sei se isso vai se manter também, né? Tudo isso está na mesa para ser negociado e conversado, mas, sem dúvida, é uma grande oportunidade, principalmente para o Rio Grande do Sul, pensando em produção e em unidades já habilitadas, né? Habilitadas para a União Europeia, para Estados Unidos, né? Para todos, para a própria China. Então, são unidades tradicionalmente exportadoras. O Rio Grande do Sul puxa à frente em comparação aos outros dois estados, em comparação a Santa Catarina e Paraná. Então, todos Boa nós estamos notícia. muito esperançosos exatamente, esperançosos e com a certeza de que para esse ano ainda a gente tem abertura desse mercado, o que para nós é muito importante. Também pensando, né, que o Japão é um país onde o mercado premium é muito forte, né? E para isso, claro, que a régua é alta, né? Não é um mercado premium que só diz que é premium, não, é um mercado premium que reconhece como premium, que tem medidas de premium, que, entendeu? É conhecedor do que significa uma carne premium, né? Eles importam muito carne americana, importavam carne australiana, então também é um grande desafio para nós, para a gente conseguir atender esse mercado, né? Então, eu acho que, sem sombra de dúvida, se abrir esse ano, vai ser uma bela oportunidade para nós. Perfeito, perfeito. Ótimo, Ana. Seguindo, então, nas expectativas do ano aí, eu vou chamar o Vasco, que colocou que queria trazer alguma questão sobre a pecuária norte-americana. Vasco, contigo aí. Aonde estão as minhas Nosso anotações sobre o meu... correspondente internacional. Vou fazer um breve resumo dos Estados Unidos em termos de a situação pecuária atual e como isso influencia ou influenciará o Brasil nesse ano. Alguns números gerais. Estados Unidos hoje tem em confinamento mais ou menos um pouco mais de 11 milhões de cabeças, quase 12 milhões de cabeças em confinamento. Alguns números que o pessoal sempre me pergunta, esse animal quando vai gordo para a indústria, quanto pesa, qual que é o tamanho? Vou dar alguns números aqui. Estados Unidos hoje abate esses animais entre 650, 670 quilos de peso vivo. São animais bastante jovens, com alto rendimento de carcaça. Nós estamos falando de carcaças de 29, quase 30 arrobas, ou seja, equivalente a 450, 440 quilos de carcaça. Esses animais, rendimentos bastante altos. Quando nós estamos falando em rendimento comparados com o Brasil, estamos falando de números de 67% de rendimento. Esses animais, uma vez que entram no confinamento, pouco se tem de recria nos Estados Unidos. Os animais são desmamados e basicamente entram num sistema de confinamento para serem antes de ir para a indústria. E aí estamos falando de confinamento, período de confinamento, acho que o Brasil varia entre 90 a 100 dias. Aqui nós estamos falando de 180 dias, são pouco mais de 6 meses. Esses números estão aumentando, porque o preço do gado está valendo muito nesse momento. Então, esses animais são abatidos mais pesado para dar maior rendimento. Alguns fundamentos da pecuária americana, e tem se comentado bastante a nível mundial, é um dos rebanhos, número de rebanhos de vacas mais baixos da história recente, e as principais razões disso foram secas prolongadas, primeiro de 2014, depois uma outra subsequente, que reduziu muito o número de matrizes do país. O avanço da agricultura e perda de áreas que tradicionalmente se fazia a pecuária, muita urbanização também é responsável por isso, alto custo de insumos, inflação mais alta, muita gente reduziu seus rebanhos para manter fluxo de caixa, e também coincidiu com o ciclo do gado ganadeiro que entrou no ciclo de baixa. Então o país já chegou a ter 32 milhões de cabeças de matrizes de corte, hoje está com o número de 27 milhões. Esse ciclo vai voltar, a expectativa é que se voltasse em 2025, já deu sinais de crescimento, mas não foi o que se esperava. 26 irá aumentar um pouco o rebanho, mas ainda de forma muito
muito modesta, o que vai fazer com que os Estados Unidos continue tendo limitação de produção suficiente de proteína e vai continuar dependendo bastante de importações, como sempre dependeu, mas aumentou muito importações de vários países, sobretudo do Brasil. Só do Brasil, o ano passado foram mais de 20% aumento de importação e pela primeira vez Paraguai e Uruguai com maior destaque das importações dentro dos Estados Unidos. Estados Unidos buscando carnes da nossa região. Só fazer um parênteses, né? Bem o que a Ana falou também, com toda a taxação de queijo no passado, todo aquele estresse, ainda assim, os Estados Unidos comprou mais carne do Brasil. Com tudo isso, sim, pela falta. Primeiro, uma outra coisa incrível e talvez de casos de marketing de maior sucesso desses últimos tempos, e o que a indústria de lácteos dos Estados Unidos não conseguiu fazer. A indústria de lácteos aumentou muito a produção, mas não conseguiu desenvolver consumo interno. Então, o leite hoje tem um desafio de consumo interno, de consumir tudo que produz. Então, não é um setor que está tão bem como está o setor de carne. O setor de carne, sobretudo de cortes, sim, teve um grande incentivo de consumo. O consumo continua aumentando, assim como o preço continua aumentando. E normalmente a gente espera que quando o preço aumenta, o consumo diminui. E isso não aconteceu. O consumo de carne nos Estados Unidos continua aumentando, ou seja, quando se produziu mais, continua aumentando, aumentou o preço e o consumo. Então, isso foi uma coisa que o setor como um todo trabalhou muito bem na sua população em termos de incentivo de consumo de carne. Resumo um pouco a questão de temperatura, de umidade, de chuva, de precipitação nas principais regiões dos Estados Unidos de produção de gado de corte. Não tem nada anormal nesse momento, mas outra questão importante também é desemprego. Os Estados Unidos estão com um desemprego relativamente baixo, por cerca de 4%, isso ajuda o consumo. São mais de 170 milhões de pessoas formalmente empregadas, e isso reforça o consumo para esse próximo ano. E se a gente somar tudo isso, o que se espera do Brasil, o que se espera de importação dos Estados Unidos? Pelo menos, os especialistas falam, mais de 5% acima do que os Estados Unidos já importou nesse último ano. Então, vai continuar sendo um mercado importante para a importação de carne, e aí o Brasil tem um papel bastante importante. Brasil e Austrália são os dois grandes fornecedores de carne dos Estados Unidos. A questão do México, que nós já falamos anteriormente em outro episódio, lembra que eu comentei que pela primeira vez, não, os Estados Unidos já teve a mosca do Berne por muito tempo aqui, nos anos 60, ela foi erradicada, mas sempre teve um fluxo muito grande de animais do México que entram nos confinamentos do Texas, e estamos falando aí de 2,5 milhões de cabeças todos os anos entrando dessa região. E são regiões do México que produzem esse animal exclusivamente para os Estados Unidos. Então, não é o típico gado que se encontra em algumas regiões do México. Ele é basicamente o mesmo terneiro bom, pesado para desempenhar em confinamento. E em maio de 2025, essa fronteira fechou, esses animais não puderam mais entrar, porque começou a se detectar mosca do Berne, e os Estados Unidos, como já fez o trabalho de erradicação, não quer permitir que isso volte atrás, então fechou essas fronteiras. Então tem um déficit no país, que já estava com menos matrizes para produção de carne, e a expectativa é que ainda em 2026 talvez essa fronteira não se abra. Então isso é mais uma coisa que contribui com menor produção de carne, o que permitiu o Brasil ser hoje o maior produtor de carne do mundo. Então isso é mais um fator que contribui com essa menor oferta de carne dos Estados Unidos e, consequentemente, depender de importação, onde Brasil e Austrália são dois protagonistas. E, como eu mencionei antes, começa a se notar maior participação de países como Uruguai e Paraguai. Ainda a Argentina muito pouco, participa muito pouco. Não, indo ao encontro do que Yara e Veloso. Tá, rapidinho, indo ao encontro do que o Vasco falou, eu faço parte de um grupo, desde que eu saí de lá, de um grupo de produtores americanos, texanos, que trabalham só com pecuária. E entre as questões que eles falam, junto a tudo que o Vasco falou também, é uma escassez absurda, mesmo sendo uma escassez absurda de mão de obra,
mesmo sendo familiares, eles contratam diaristas que vinham muito do México, vinham da América Central, treinavam, então está muito caro. Hoje o custo hora de um cowboy está $35, era 23. Então é uma coisa que está inibindo também o pessoal está bem preocupado com isso. Os vistos, estão todos suspensos, os vistos de trabalho que entrava para o Texas e para a Califórnia, eu acho que é o A22, eu não sei qual dos vistos são, que tinha com o Trump, foram negados também, isso aí preocupa. E a questão da sucessão, que a gurizada não está, como está exatamente isso que o Vasco falou, pleno emprego, os empregos na cidade continuam sendo mais atrativos que no campo. Eles têm esperança que agora, com o preço melhorando, tendo um ciclo de alta, essa gurizada volte. Mas são preocupações dos produtores americanos, quando tu conversa, né, nas rodas, enfim, e esse grupo que eu faço parte tem bastante produtor, são coisas que sempre vêm, mesmo as preocupações nossas, né, interessante, que a gente fala muito também. Era isso. Tanto que eu, pelo menos assim, até recentemente, nem tinha conhecimento de algumas dos guias da Europa. E esses tempos eu fiz uma pesquisa, assim, para uma palestra, assim, várias, tipo assim, pecuária pelo mundo, e peguei alguns lugares da Europa. Eu lembro da Suíça, que é a pirâmide, que realmente é uma pirâmide também da Suíça. É assim, terrível. A base é toda de grãos, lá em cima pequenininho carne, tu nem vê direito a carne, daí tu olha aquela pirâmide, tu não entende como um país como a Suíça, que tem laticínio super desenvolvido e tem essa influência tão grande ainda, o peso tão grande, super parecido com o que era, por exemplo, a diretriz lá dos anos 70, 80 dos Estados Unidos. Então ainda é assim, é meio que o líder nesse sentido é ainda os Estados Unidos. Até eu comentar uma coisa engraçada, o Vasco falou do molho, né? Ontem, por coincidência, eu tinha feito aqui, a gente só fez assim um peixe na frigideira com manteiga, e a gente fez um molho de tomate, né? Tomate, cebola, refogado, alho, azeitona, um molho assim, ficou super bonito e tal. Daí eu postei uma foto, daí um monte de gente perguntou, que molho é esse? Não sei o que, onde é que compra esse molho? Não sei o que, perguntaram onde é que comprava o molho. Daí eu fiquei pensando, como assim a pessoa não faz um molho em casa? Tipo, né, com cebola, com temperinho verde, como é que tu vai achar um molho assim, né? Uma breve pausa para agradecer os nossos apoiadores, que fazem com que o nosso podcast chegue até você. A ABS, progresso genético gerando lucro. Affectum Agro, transformando a gestão no agronegócio. Alvorada John Deere, o futuro das gerações já começou. Brasão do Pampa, faça a pecuária do futuro hoje. Cotrijuque, Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos. Seja feliz, seja Cotrijuque. Datamars, Livestock. Soluções integradas para conectar você à sua fazenda. Frigorífico Silva, qualidade do campo à mesa. Inovare, fertilizantes especiais. Ouro Fino Saúde Animal, imaginando os melhores produtos e serviços para alimentar o mundo. Propec Consultoria de Abate, do campo à indústria gerando resultados. Revista Pecuária Sul, informação que gera desenvolvimento. Pelecheia e Bastos Leilões, 30 anos de profissionalismo e transparência na batida do martelo. Pessoal, me cabe regular o horário. Já deu 1 hora. Ana, por favor. Eu prometo ser bem rápida e sucinta aqui. Eu falei do Japão, né? Mas eu não trouxe ali as informações. Depois que eu me dei conta, eu não falei. Eu falei que o primeiro lugar, o Japão preferiu a região sul, mas por que que o Japão preferiu, né? Eu não falei. A gente tem um entendimento, mas nem todo mundo tem. Por causa que na região, os 3 estados da região sul foram os primeiros estados a serem considerados, declarados como livres de aftosa sem vacinação. Então isso tem um peso importante para eles. Eles valorizam muito essa questão sanitária, tá? A questão sanitária para eles é realmente muito importante. Só para que o público consiga, nossos ouvintes entendam o que significa esse mercado, né? Ele é um mercado aproximadamente de 700 mil toneladas de carne, tá? Esse é o volume. E a maior parte dessa carne, mais de 50% dessa carne, ela é importada. Então, é um mercado potencial grande e se a gente vai pensar ainda o viés do valor, ele é um mercado que, na média, ele paga entre 20% e 30% a mais pela carne premium.
do que o mercado internacional paga. Então, é um mercado muito bom pagador para o produto premium, tá? É só para posicionar, trazer alguns dados que eu não falei. Falei, me esqueci de trazer, não falei os dados, porque a gente, né, enfim, faz parte disso. Caju, E eu acho que também tem 3 coisas que são muito importantes para eles, além da questão sanitária, a questão, propriamente ali da questão da aftosa, né, a questão da sustentabilidade e a questão de rastreabilidade também é uma coisa que eles sentam na mesa e discutem muito e perguntam e querem saber. Nas visitas, eu acompanhei uma visita aqui, tá? Nas visitas aqui, eles sempre perguntam muito sobre os controles, sobre a rastreabilidade. Então, por isso, o Rio Grande do Sul, para eles se agradaram muito aqui do estado nas visitas, exatamente pelos controles que a gente consegue ter, um estado menor e tudo o que isso impacta. Só para trazer dados. Boa, Ana. Ricardo, foi encomendado que cada um trouxesse um tema, e o meu tema era a questão do novo acordo que está se formando aí entre União Europeia e Mercosul, né? E os reflexos que isso teria para o nosso país Brasil e Rio Grande do Sul. E eu vejo uma similaridade muito grande com esse tema que a Ana trouxe do Japão. sim, Por quê? Porque nós, gaúchos, nós teríamos talvez as melhores condições. Agora, pena que o Léo não está aí, mas a questão de sustentabilidade, não desmatamento, raças europeias, enfim, nós estaríamos em condições de preencher. Caju, vai, Ara. indo ao encontro. Hum. Caju, indo ao encontro do que tu falaste, eu estava vendo o acordo. Caju, Caju, o que houve, Caju? Oi? Oi? Não, Acho acho que que caiu caiu. lá. Caiu. Caiu. Ele tá de Caju, cara que caiu o sinal dele de novo. Caju, então, indo ao encontro do Caju, do que ele estava falando, agora até me perdi, vamos ver se o Caju volta. Não, caiu Não lá. volta, Caiu. não volta? Tá. Mas indo ao encontro o que o Caju comentou, eu estava vendo, né, que nesse acordo vai abrir espaço para 99 mil toneladas de peso carcaça carne para o Mercosul, né? Só que a gente pensa em Mercosul, veio o Brasil, mas tem Uruguai e Argentina para esse mercado totalmente de valor agregado, não de volume, que já estão, né? Tipo, a Argentina tem a imagem, toda o marketing a favor dela, e o Uruguai tem a exportação, tem a rastreabilidade, exatamente como o Caju falou. Que pena que nós não fizemos esse dever de casa de já estar com essa rastreabilidade mais avançada para ser competitivo nesse mercado que vai ser exportador. O Brasil, no ano passado, para a Europa, exportou 128 mil toneladas, só 3,5% de tudo. Mas eu digo que seria um mercado excelente para o Rio Grande do Sul, como o Caju estava falando. Mas, enfim. Perfeito. Ele mandou uma mensagem para mim, com problema mesmo na internet. Europa quer o Europa quer o acordo Mercosul para consumir suínos e aves, né? Rio Grande do Sul pode exportar suínos e aves, é o grande consumo de carne, eles têm a sua produção de carne própria, vão continuar importando voltou, sempre. Caju, eba. E a grande questão, estão com problemas sanitários, né, Vasco? Eles têm problemas sanitários graves. 700 milhões, não é Europa, nós estamos falando de União Europeia, são 700 milhões de consumidores. O Rio Grande do Sul não tem escala para isso, né, mas provavelmente vai poder ocupar alguns espaços que já são ocupados, sobretudo pelo Uruguai, quando se fala de América do Sul, eu acho. Desculpe, pessoal, eu tô caindo aí, eu tô cai, parece o Neymar, cara. Parece o Neymar. Eu entro em campo, vou lá e os caras me derrubam aqui, eu não sei. Vasco. Uma conspiração contra o decano. Conspiração, não sei. Não. Volta, não sei o que está acontecendo. Fala. Porque, não, mas era traçar um paralelo entre duas coisas que estão acontecendo. O Japão, da Ana, que ela falou da visita, né? E espero que estejam visitando bastante frigoríficos, principalmente o frigorífico Silva aí que é o maior frigorífico com esse produto, né? Espero que tenha uma habilitação e a gente possa, como é que eu falei, depende também de um pouco de política pública do Rio Grande do Sul, entender essa questão mercadológica, que nós somos diferentes, certo? Nós somos diferentes na produção. Então nós temos que ter aí vamos dizer, mas o que o Estado vai ajudar? Sim, ajudar a organizar, simplesmente organizar a nossa produção, para que tenha um pouco mais de escala e constância. Entendeu, Vasco?
Assim, ó, nós temos que estar preparados para oferecer uma mercado. Ou não. Vamos ser exportadores de estado para estado. Também serve. Não tem. Também tem serve. escala. Vasco, eu estou com a tabela aberta aqui, tu falou de aves e suínos, né? Hoje o Brasil exporta mais ou menos 90 mil toneladas e vai abrir para 180 mil para o Mercosul, só para o Mercosul. E a carne suína vai abrir 25 mil toneladas. É bastante, né? É um número absurdo. Sim, pessoal, Eles são... pela questão do horário, nós já passamos do nosso limite aí, Verdade. de 1 hora de gravação, mas eu acho que foi muito interessante. Yara, fica eu e tu para o próximo episódio. Eu queria falar um pouco sobre o mercado de terneiros, tu queria falar da oferta restrita de animais de reposição. Sim. E como são temas bem próximos, eu acho que a gente pode Começa o próximo. começar o próximo, pedir, não sei quem é a dupla do próximo, Liga, mas pedir 10 minutos lá para a gente poder começar com esse tema, que até vai ser melhor nós jogar um pouco mais no final de janeiro. Para saber o que vai acontecer, tá tudo muito instável, verdade. Já estão começando a engatinhar aí os negócios de terneiros, né, de reposição. Então fica aí pro... E tá terminando agora o nosso episódio, Ricardo? Tá terminando? Tem o tema do Léo. Não, eu queria abrir para as dicas, para abraços. Tá? Ô, Ricardo, eu só queria dizer que o entusiasmo nosso, os 8 integrantes do Agronautas, começaram todos agora, nesse primeiro episódio, todos participaram. Ou seja, isso parece aquelas crianças que estão retomando na escola. Adorei a comparação. E Bárbara, um caderninho novo. Hoje nós não temos mais caderno novo. Olha aqui, Caju. Mas o meu caderno novo tá aqui, ó. Com eu tenho que escrever. Nova. Eu também, sou dependente. É o vinho, Caju. É o vinho da memória boa para ti, que não usa Nós mereceríamos mais 30 minutos, pelo menos, para discussão, hein? Estamos acordando muito cedo, assim, é que discutir um pouco mais. Fala, Yara! Não, Caju, vinho, não sei como é que vai ficar nas cotas aí do Mercosul e os vinhos. Vai prejudicar o Rio Grande do Sul. Vai prejudicar, né? Vai. Tem 350... Nesse pacote União Europeia, reconhecimento de 350 indicações geográficas. Eu vi 350, é um absurdo, né? E entra os vinhos e não sei quanto por cento, né, Ana? 28% é azeite também, vinhos e laticínios. Laticínio também. Bastante, Isso, a indústria do leite vai ser prejudicada aqui. Eu serei fiel ao Mercosul no vinho. Eu vou na Argentina. Sabe, eu não vou ficar no francês, no italiano, não, eu vou ficar no argentino. Eu achei que tu ia ficar no brasileiro. Também. Caju vai mudar a opinião bem rapidinho, Caju. Bem rapidinho, quando começar a acessar vinho. Que os argentinos não vão deixar esse vinho para o Brasil. Veloso e Léo. É a próxima dupla daqui a 15 dias, então a gente pede, eu e a Yara, aí uns minutinhos lá no início do programa. Tá, mas de qualquer forma, vamos às dicas, as primeiras dicas de início de 2026. Pessoal, eu estava de férias até sexta passada e me dediquei a assistir, eu só assisto séries que tem uma temporada. Então, eu consigo também, boa. Eu não consigo seguir essas maratonas, velho. E eu assisti uma série chamada Os Donos do Jogo, no Netflix, que fala sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro. É muito boa, fica a indicação aí para vocês. É uma série brasileira, tá? São apenas 8 episódios. E fala assim, a gente já sabe assim, dessa questão do bicheiro, do carnaval, das drogas, mas ela é muito bem feita. Então fica a minha dica aí. Os Donos do Jogo, Netflix. E pode dar dica de outra série, rapidinho? Pode. É o Berço de Ouro, é na Turquia. É também uma série curtinha, mas olha, eu bem fora do nosso
da nossa Mundo. vida, né? O nosso mundo. Então, é assim, uma coisa que distrai e que são, se não me engano, são 6 ou 8 capítulos e a gente não consegue parar de olhar. Então, assim, também vou dar uma dica assim, para o descanso, né? Para não Netflix, falar Cadu. só sobre tratados, taxação e coisa. Caiu, Cadu. Já fui de Netflix novo. me apareceu. Caiu de Tá. novo? Não, agora não caiu. Não, eu te perguntei se era Netflix também. Não sei se era. Eu acho que é. Um quê? Eu não Como que eu escutei. não- Excelente. Eles também interessados. Eu tenho que fazer. Tu sabe, Veloso, que eu só faço aqui em Porto Alegre, porque lá fora é um problema também. A questão é onde está a internet lá do Não. local. Não adianta. Tá. Ah, Eu tenho- tenho dica. Mais dicas? Eu tenho uma dica também. É o livro Fatland, que fala, é um livro americano que fala sobre as pirâmides alimentares, mas ele relaciona muito legal o que aconteceu nos Estados Unidos. Acho que tu já leu, né, Lívia? Depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, como isso mudou a questão alimentar americana, com os grãos, com as políticas públicas, com o avanço da agricultura. Então, assim, é um livro bem interessante para ler e dá para a gente pensar em fazer alguns paralelos com o Brasil, assim, bem interessante. Perfeito. Vasco, A minha dica é de um filme que eu assisti recentemente, que chama-se O Jogo da Mente. Eu acho que no Brasil está disponível no Prime Video. E é uma história muito interessante de 2 personagens, uma história real, um documentário de um cara chamado Demis Hassabis, que é um grego de Singapura, e Shane Legg, que é um neozelandês. E isso é sobre inteligência artificial. Esses são jovens, são 2 prodígios em inteligência artificial, prodígio em jogo de xadrez, e é uma história muito interessante como eles usaram inteligência artificial para resolver um dos principais problemas que se tem em ciência com relação ao mecanismo de proteínas e como o DNA, como a biologia produz novas proteínas. Isso é uma coisa que é impressionante quando tu vê depoimentos de pessoas que toda a vida pesquisaram esse assunto de folding protein, de como o DNA codifica a proteína, produzir uma proteína, e como predizer com precisão essa nova proteína. E pessoas que pesquisaram a vida inteira achavam que isso jamais, né, a chave para descobrir esse mistério, jamais eles teriam essa informação durante essa geração. E esses 2 jovens ganharam o Prêmio Nobel em 2024 por conseguirem resolver a solução e apresentar a solução dessa equação, desse mistério de como a proteína é multiplicada num organismo vivo. Isso tem uma enorme contribuição para a ciência, e isso eles criaram um software, e isso hoje está disponível, então permitiu o avanço de várias pesquisas com relação a esse desafio biológico que tinha no mundo da ciência. Um deles, como falei, é neozelandês, e aí é mais uma das contribuições da Nova Zelândia para a ciência, para o mundo. Nova Zelândia é o país onde nos ensinou, olha, o que é cerca elétrica, o que é sincronização de cio, e é o berço de várias outras invenções da nossa produção pecuária que a gente tem hoje como comum. Tudo veio aí da Nova Zelândia, e é um país pequeno, com um pouco mais de 5 milhões de habitantes, e produziu. Esses 2 caras são tipo esses novos gênios de uma geração, e é marcante o que eles conseguiram fazer. Isso tudo está muito claro nesse filme, O Jogo da Mente, de 2024. Joia. Lívia. Eu vou deixar como dica, então, e coloco na legenda ali para o pessoal baixar. Tem tanto esse guia brasileiro, que é o atual, né, que se usa, que se utiliza. O pessoal tem uma ideia, assim, do que é dito, o que se explica ali bastante a questão do ultraprocessado. Isso é um grande ganho desse guia. E esse outro, que ainda, claro, é em inglês, mas para terem também uma ideia de como ficou algumas das diretrizes lá dos Estados Unidos, porque eu acho bom, assim, como o Vasco falou, né, tem a ver com cultura, com educação, a gente tem que estar ciente, aí não precisa saber de todas as diretrizes do mundo, mas para ter uma noção, até para comparar o que no Brasil foi feito
ali por 2006, e o que foi agora, mais de uma década depois, quase 15 anos, a gente está vendo nos Estados Unidos, 15 anos, mudar. Então, acho que é bem legal. Vou deixar ali para o pessoal. Mais alguma dica, Eu? Ana? Terceira, hein? Já te esquecendo de mim. Eu vou deixar de um livro que eu estou lendo, mas já estou concluindo, que se chama Storynomics. Ele fala sobre como conectar a sua marca aos seus clientes através do storytelling, ou seja, como mostrar a história daquela marca, daquele produto e o quanto que isso pode impulsionar o negócio ou aquela marca, aquela história. Então, eu agora nessa minha nova fase, né, empreendedora, dona da minha Legal. empresa, muito nessas leituras e estou amando contar histórias para os clientes, falar sobre o que produzimos, Como é o nome né? do livro? Storynomics. O Story- autor é Robert McKee. Mas tu lê bem em inglês? Não, é português. Mas por que esse Português. nome? Porque é inglês, é um autor em Para inglês. vender. Eu tenho uma dica pro Ricardo. Ricardo, não, tu tá cortando com a Ana. Eu acho que tu tá sendo Ele tá, hoje é preconceituoso. bullying, agora é bullying. Hein? E Primeiro reparem dia que de nós aula. estamos com a mesma camiseta, prof. Olha aqui, ó. Aqui, ó. E tu me Primeiro dia de aula, excluiu. Caju. Tu E o me diário, excluiu e o hoje. diário histórico, Caju? Tá começando a ler? Storynomic. Eu preciso desse aí. Storynomics. A gente tem que contar mais as nossas histórias. Eu tô falando isso, eu Veloso, como tudo contigo. produtora agora, né, que eu tenho cabanha, então eu tô contando a história da minha cabanha, dos meus animais, desse legado, e Legal. aí vai. Vai ser um Da minha sucesso. empresa. Sucesso. O pior vizinho do mundo. O Valeu. pior vizinho do mundo. É. Valeu. Não. Pessoal, encerramos então o primeiro episódio do ano. Já te passo a palavra, Vasco. Tu encerra. E dizer assim que foi muito legal, acho que todo mundo participou com muito entusiasmo e que a gente consiga repetir isso nos demais episódios que nós teremos. Nem aí ao comentamos a longo nossa do festa, né, Ricardo? Não deu tempo, nós Nem não comentamos nem comentamos, nossa sim. confraternização maravilhosa na tua casa, que nos recebeste de portas abertas, tu e a Carol. Obrigada, Sim, Ricardo. E a Yara, né? Já que ela puxou Mas esse não foi assunto, nada, não, mas ela foi escolhida. É. Isso que ela se lembrou. Não, eu tô agradecendo, eu tô educada. Vem, Arinha, vem, Arinha. Tu sabe, né, Ricardo? A gente tem que falar. Eu sei. Isso é longa história. Dessa longa história, isso aí. Ano que vem, É isso aí. vai ser Ela como? merece, maravilhosa. Mais uma coisa que eu ia falar, todo ano eu normalmente escolho algum tema específico para onde eu possa aprofundar conhecimento. Ano passado eu estudei bastante sobre China, continuo lendo o livro sobre China, e isso com relação à curiosidade, com relação ao meu trabalho também. E nesse ano de 2026, um dos temas que eu tenho é inteligência artificial. E eu acho que é uma revolução que está acontecendo de forma acelerada, uma nova maneira que vai afetar o mundo, assim como a internet afetou, é o que a gente está vendo isso acontecer. E 2026 para o nosso país, o Brasil, é um ano de eleições, também é um ano de Copa do Mundo. E o que eu diria, mandaria um alerta a todos, do tipo, nós vamos ver muito de inteligência artificial tentando nos manipular, nós seremos expostos e seremos vítimas de algoritmos, nós seremos expostos a todos esses mecanismos de inteligência artificial, e o que eu convidaria a todos é refletirem, de ter discernimento, de utilizar milhões de anos de evolução que é o nosso cérebro para tentar ser um pouco mais críticos com toda a informação que irá nos bombardear muito em breve. E Vasco, sobretudo com relação às eleições, sobretudo com relações à política nesse ano. Então é uma convocação que eu faço. Primeiro, uma outra dica, escolha um tema Vasco, interessante para aprender em 26, mas sobretudo o alerta sobre como a inteligência artificial vai nos manipular esse ano. Esse assunto é interessante porque tem um aplicativo Chat
GPT, não é? GPT. E eu hoje de manhã dei uma discutida com ele, sabe? Não gostei muito do tom que me veio uma resposta e eu fiquei discutindo. Eu não acho isso, eu achei bacana porque ele reconsiderou e sabe? E ele vai conversando contigo. Então eu acho que a gente tem que ser realmente, nós não podemos aceitar tudo que vem. A gente tem que ter uma análise crítica e, se possível, discutir com o robô. O que nós estamos vendo, Boa, Veloso. um ponto muito importante da nossa... A Lívia Inteligência artificial. Não. Termina a reunião. É bem Real. Não, tem como pedir, mas sempre fica muito fake. Usa. Resume a ata. Faz um resumo. Tem sim. Mas tem para as reuniões aqui, essas call, termina o call, chega o e-mail com o resumo da reunião, quem falou o quê, quem decidiu fazer o quê. Isso já tem. Valeu, pessoal. Valeu. Até daqui 15 dias. Boa semana, bom ano. Chegamos ao fim de mais um episódio. E se você ficou com a gente até aqui, nosso muito obrigado. É por você que seguimos trazendo conversas que conectam o campo, a ciência e as pessoas. Gostou desse episódio? Compartilha com quem também vive o agro. Vamos juntos espalhar conhecimento e fortalecer essa rede. No nosso Instagram, @osagronautas, você acompanha os bastidores, novidades e tudo que está rolando por trás do microfone. Lembrando que nosso podcast está disponível no Spotify, no YouTube e também no Deezer, para você ouvir onde e quando quiser. Porque aqui, Vozes Unidas pela Pecuária não é só um slogan, é a essência do que a gente constrói em cada episódio. O agro continua e a gente te espera no próximo episódio.